Oi, gente! Hoje vamos falar sobre o livro Malory, do Josh Malerman, a sequência de Caixa de Pássaros, que foi lançado pela editora Intrínseca. Inclusive, eu recebi o livro em parceria e eu tava doida pra ler ele. Eu tava com uma pulga atrás da orelha, porque Caixa de Pássaros é um livro perfeito como livro único. Por mim, não precisava de uma sequência. Só que quando saiu a sequência de O Conto da Aia, com os Testamentos, e eu dei uma chance pra Margaret Atwood, eu gostei muito daquele livro, e eu pensei, até não é tão ruim os autores fazerem uma sequência de um livro único, às vezes você pode se surpreender. Então eu resolvi dar uma chance pro Josh Malerman nisso também. Esse livro, o comecinho dele, que é como se fosse um prólogo, é exatamente sequência do final de Caixa de Pássaros, onde os personagens estavam em um lugar e acaba que eles vão ter que sair desse lugar. A Malory com as duas crianças, né, e meio que eles voltam a estaca zero, né, onde os três estão sozinhos de novo. E daí depois dessa introdução, o livro vai pular 10 anos, então nós temos as crianças adolescentes com 16 anos de idade. E apesar, gente, do livro ser sobre a Malory e explorar mais os sentimentos dela, nós também vemos um pouco mais desses outros dois personagens, o que até eu achei muito interessante não focar só nela, porque eles foram crianças que nasceram nesse mundo pós-apocalíptico, então é muito interessante ver a visão deles desse mundo, né? Visão entre aspas, porque eles não podem abrir os olhos. Mas o que eles sentem a respeito disso, né? Qual é a diferença do que eles pensam para o que a Malory pensa, as experiências que a Malory passou. Ela sempre fica enfatizando isso para eles, falando do quanto eles podem correr perigo, do quanto eles não podem confiar nas outras pessoas. Tudo aquilo que aconteceu no primeiro livro, lá na primeira casa que a Malory ficou, ainda tá muito impregnado na mente dela. É algo assim, praticamente, que traumatizou a vida da Malory, e o livro explora muito isso, essa parte psicológica da personagem, do quanto ela tá traumatizada ainda com aquela cena, né, com aquilo que ela presenciou naquela época. Eu não lembro muito bem como que era no primeiro livro, mas nesse segundo livro eu senti que ela tava muito mais rigorosa, mais traumatizada, mais paranoica, assim, em relação a isso. Eu não sei se é porque as crianças, como adolescentes, né, ela tem medo ali de eles se rebelem, né, contra as regras dela, né, é mais fácil para um adolescente fazer isso do que uma criança, ou se o autor quis explorar mais esse lado da personagem aqui nesse livro por ser um livro mais sobre a Malory. Só que o primeiro livro de Caixa de Pássaros eu também sentia que era um livro sobre ela. Eu não sei, eu achei a Malory nesse segundo livro bem diferente do primeiro, e isso quer dizer então que ao longo dos anos o psicológico dessa personagem foi piorando cada vez mais, ao invés dela se sentir mais segura e confortável ali no meio que ela criou com as crianças, ela ficou cada vez mais desconfiada, ficou cada vez com mais medo. Conforme as crianças foram crescendo, o medo dela pelo mundo lá fora parece que aumentou. Eu tive essa sensação ao ler o livro. Então, por conta disso, eu achei muito interessante toda essa parte psicológica que o autor quis trabalhar em cima da personagem nesse segundo livro. Mais uma vez, o mundo em si, o mundo pós-apocalíptico, as criaturas não são tanto o foco da história. Se você estava esperando que esse segundo livro fosse dar as respostas que você espera, não vão com muita sede ao pote, porque nós temos aqui algumas coisinhas a mais, mas não vai ser aquilo que você espera. Isso para quem quer ter as respostas assim na lata, né? Eu adorei o final aberto de Caixa de Pássaros e eu continuo achando isso uma boa escolha, porque é algo assim diferente, é algo que não tem descrição. E eu acho que se tivesse uma descrição definida, a gente até poderia se decepcionar muito. Então eu acho muito melhor que fique assim na nossa imaginação mesmo, no nosso sentimento do que os personagens sente ali na hora. Eu me senti bastante envolvida na história, principalmente porque ele é um livro bem dinâmico, bem rápido, porém a primeira parte do livro ela é muito mais demorada e depois da metade dele é que as coisas aceleram, né? Porque a história meio que muda de direção e daí no final do livro, gente, acontece muita coisa assim e é tudo muito rápido, e eu até achei isso um ponto negativo na história. Eu achei que o autor não soube equilibrar bem essas poucas páginas que ele trouxe para a sequência. Ficou tudo mais pro final do livro. E outra coisa também que eu não curti tanto assim na narrativa foi que as coisas
coisas aconteciam muito fáceis. Eu achei tudo muito fácil, tudo muito acessível. Tinha algumas coisas até que pareciam não ter explicação, e a forma que ele achou de colocar aqui na história, assim, foi tudo muito simples. É como se as coisas fossem muito fáceis de serem feitas, e eu não consigo imaginar, sabe, num mundo desses, as coisas serem feitas tão fáceis assim. O que vocês vão encontrar aqui nesse livro, que os personagens acabam encontrando, são novas esperanças para um novo mundo. A gente encontra aqui coisas inovadoras nesse mundo pós-apocalíptico que a gente conhecia em Caixa de Pássaros, e foram essas coisas assim que às vezes não me convenceram tanto assim na história. Eu achei que faltou um pouco mais de aprofundamento nessas questões. Eu acho que esse livro foi escrito assim para ser uma sequência feliz, uma sequência que dá esperança assim para o mundo pós-apocalíptico. Então eu tive uma sensação muito diferente nesse segundo livro do que eu tive quando eu li Caixa de Pássaros. Caixa de Pássaros foi um livro muito tenso para mim. Eu me senti apreensiva a leitura inteira, parecia que eu estava de olhos vendados e eu sentia o medo dos personagens, e eu não consegui sentir as mesmas coisas lendo a sequência. Apesar de eu estar colocando vários pontos negativos, gente, foi uma leitura que me agradou, foi uma leitura que eu gostei, mas ficou bem equilibrado com muitos outros pontos que me decepcionaram também na história. Sobre os filhos da Mallory, eu acho que foi o que mais acrescentou aqui nesse segundo livro. Eu gostei muito da personagem da Olímpia. Os dois são muito curiosos pro desespero da Mallory, mas ao mesmo tempo eles têm características bem diferentes um do outro também, que meio que acrescentam um ao outro. Eles formam uma boa equipe, sabe, os três, por isso que eles sobreviveram tanto tempo. Eles têm a audição muito mais aguçada do que a da Mallory, então digamos que eles são mais responsáveis por essa parte de ouvir e presenciar as coisas ao redor, porque eles foram, né, treinados ali desde criança. E a Mallory fica mais responsável pela parte de botar ordem, né, de botar disciplina entre eles. Então eu gostei muito mesmo do relacionamento deles como família, gente. Foi bem legal de acompanhar esse relacionamento. O livro continua tratando muito da questão da maternidade, né, da Mallory criando seus filhos, e praticamente ela vive por eles, ela se entrega assim de corpo e alma para a proteção deles. E tem até aqui no final do livro uma página inteira, tipo de um monólogo que ela solta, que, gente, é incrível, sabe? Você ver o que ela tá sentindo, ela bota pra fora tudo que ela tava sentindo. E é muito lindo essa página inteira de um discurso que ela faz, que mostra muito essa coisa aí da proteção de uma mãe, né? Da preocupação de uma mãe. E é isso, gente, eu espero que eu tenha conseguido me expressar bem o que eu senti com essa leitura da sequência de Caixa de Pássaros. Me conte aqui nos comentários se você já leu esse livro, o que você achou, se você concorda ou discorda comigo, ou se você ainda vai ler o livro, quais são as suas expectativas. Se você for comprar o livro, gente, tem o link aqui na caixa de descrição. Você comprando com os links do canal, vocês acabam ajudando bastante com uma pequena comissão, sem pagar nada a mais. Aqui do lado eu vou deixar uma playlist com outras resenhas que eu fiz aqui no canal para vocês assistirem, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!